José foi obediente na fé a Deus. Procurei então o que significa a palavra obediência no dicionário. A palavra obediência no dicionário significa aquele que obedece à lei, aquele que obedece os superiores, ou aquele que obedece o superior. Então, José, por ser obediente, se ele fosse obediente à lei, ele ia entregar Maria. Maria estava grávida em casamento a José, prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Por que José não entregou Maria? Se a lei obrigava a entregar. José, segundo a lei, ele era obrigado, dura lex et lex, ele era obrigado a entregar Maria. Essa é uma lei que vinha lá de Moisés. Tanto que o Evangelho domingo passado, temos a transfiguração, apareceu de um lado de Jesus Moisés, a lei, e Elias, o profeta. E de repente aparece uma voz que vai dizer: este é meu filho, escutai-o. Pronto. Não é para escutar mais Moisés, não é para escutar mais Elias, é para escutar Jesus. Por que José não entregou Maria? O que ia acontecer com Maria? O que ia acontecer com Maria se ela fosse entregue? Porque o pecado de adultério, qual que era a condenação do pecado de adultério? Vocês se lembram? Apedrejamento. Se José entregasse Maria, ela seria apedrejada imediatamente. A lei manda isso. Então José não foi obediente à lei. É uma outra obediência. É uma outra obediência. A obediência, o que eu fiz então? Eu fui estudar os santos padres. Os santos padres que nós chamamos o patrística, são aqueles padres, são aqueles bispos, padres e diáconos que viveram até o século IV, que foram discípulos até de um dos apóstolos, que chegou a conviver com algum discípulo de apóstolos. E segundo esses santos padres, segundo a patrística, obediência vem do latim ob audire. Ob audire. Ob audire significa escutar. Escutar. Segundo os padres, segundo os santos padres, a pessoa obediente é aquela pessoa que escuta, aquela pessoa que é toda ouvido, aquela pessoa que está atenta às necessidades. Segundo o dicionário, a pessoa obediente é aquela que segue a lei, aquela que segue as normas, aquela que segue as ordens do superior. Manda. Agora, a pessoa que segue esta obediência a Deus é diferente. Assim, São José não entregou Maria. Então, Maria, a mãe de Jesus, estava prometida em casamento a José antes de viverem juntos. Quer dizer, esta promessa era séria. É uma promessa que levava mais ou menos 1 ano. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo.
José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. E aqui acontece o quê? Anunciação a José. O anjo aparece a José em sonho e diz para José não ter medo em receber Maria. Então, enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Então, nesta missa, nessa novena, nós vamos pedir a Deus que possamos seguir essa obediência da Sagrada Escritura, não ser legalista. Às vezes, nós, sendo legalistas, nós somos injustos, nos tornamos injustos com alguém. Às vezes a pessoa quer a verdade, mas a verdade às vezes é injusta. Que possamos ser obedientes a Deus, tendo como modelo São José. Então nós vamos agora para a novena, mas antes eu quero agradecer de coração a você que acompanha pelo rádio. Nós tivemos o nosso leilão do gado, a Finança fez uma reunião comigo, e desta vez o nosso leilão do gado foi mais do que o dobro, com a ajuda dos devotos de Nossa Senhora do Desterro. O nosso chegou a 185 mil, mais ou menos a 113, 185 mil a 113, que agora estão investindo nesta capela do Santíssimo. Essa capela do Santíssimo, eu estava em oração, em retiro, eu estava em retiro em Taici, isolado, diante do Santíssimo, e dessa vez não levei minha liturgia das horas. Eu fiz a liturgia das horas do celular, porque hoje o celular tem tudo. Eu estava rezando, e de repente chegou uma mensagem do diácono Fábio: Padre Pedrinho, porque nós íamos apenas aumentar a capela. Padre Pedrinho, já que nós vamos aumentar a capela, eu pedi para que fizesse a capela mais bonita do mundo para Jesus, a capela mais bonita. E eu em Taici, diante do Santíssimo, ia dizer o que para ele? Mas Deus está sendo tão bom que vieram 2 empresários falar comigo, que querem ajudar também nesta capela. Aí perguntei para o diácono Fábio agora, falei: diácono Fábio, foram lá conversar com vocês? Já vieram. E já me passaram até a oferta deles, para fazer a capela mais bonita, em nome do Senhor Jesus. Inclusive a porta está sendo mudada, vai ser muito bonita a porta. E nessa capela, para quem é da família Desterro Vitoriosa, vai ter um aparelho ali nos pés, ali no altar, passando a sua foto e o nome, a sua foto e o nome, a sua foto e o nome de quem é da família Desterro Vitoriosa. Se por acaso, porque são muita gente, você chega lá, digita o seu nome, aí aparece a sua foto e o seu nome. Todas as missas da semana vão passar para lá. E nós vamos rezar todos os dias para quem é da família Desterro Vitoriosa.